Cara, conhece aquela pessoa que por falar demais acaba se atrapalhando, por falar demais acaba errando demais, acaba fechando portas, acaba perdendo oportunidades? Pois é, na Bíblia a gente vê que as pessoas que são mais sucedidas, pessoas que cumpriram seus propósitos, fazem exatamente o oposto. Eram pessoas que falavam menos. E a gente vê o perigo sobre falar demais. Em Segunda Reis vai contar a história de o rei Ezequias, que por mostrar todo o seu reino, por falar sobre todos os seus tesouros para os mensageiros da Babilônia, ele foi divertido por profeta Isaías. Por quê? Porque por ele ter falado demais, por ele ter mostrado tudo aquilo, ele acabou despertando um certo interesse. Ele despertou interesse da Babilônia em relação ao rei de Judá. E por causa disso, anos depois, né, os seus filhos, seus netos, seu reino foi totalmente invadido pelo Império Babilônico. Por quê? Porque ele falou demais. Sansão, ele perdeu sua força, perdeu seus cabelos quando revelou seu segredo para Dalila. E a gente percebe que existem coisas que a gente jamais pode falar. E quando a gente começa a falar demais, a gente acaba se complicando, a gente acaba perdendo oportunidades que eram oportunidades únicas. Então, que na nossa vida, a gente seja conhecido como pessoas que fazem mais. Porque o que vai mudar nossa vida são nossas ações, claro. Mas também que a gente seja conhecido como pessoas que falam menos. Pessoas que têm sabedoria no falar, né? Que pensam antes de falar, que apresenta a Deus. Provérbios fala que ao apresentar nossos planos, nossos projetos a Deus, eles se tornarão bem-sucedidos. Então, quando eu apresento as minhas palavras a Deus, apresento a minha intenção, apresento aquilo que eu vou falar, ela se torna bem-sucedida, sabe? E o erro e a probabilidade de eu errar é bem menos. Então, a partir de hoje, comece a refletir a forma que você tem falado, a forma que você tem se comunicado. E as suas palavras que estão saindo da sua boca são palavras de bênção ou são palavras de maldição? Palavras que estão dando vida, ou que estão destruindo, ou que estão arrasando tudo, porque as palavras da nossa boca, depois que elas saem, não tem como mais voltar. Como um vidro, uma janela que se quebra, o carro de uma bola ou o carro de uma pedrada, não sei. Mas depois que ela se quebra, não tem como mais voltar. Já foi, já tá quebrada. Por isso, vigilância, né? Esteja atento com aquilo que você fala. Por de uma palavra, ela pode arruinar toda a sua vida, tudo aquilo que você construiu. E continuando esse assunto, eu quero te apresentar 3 princípios que eu aprendi com um grande pastor, com um grande mestre, né? O pastor Costa Neto, que diz assim: fale pouco, fale devagar, fale baixo. Falar pouco, né, te ajuda a evitar problemas. Por quê? Porque a Bíblia diz que na multidão de palavras o pecado está presente e que o sábio ele guarda a sua língua. Então quando a gente fala pouco, a gente erra menos, a gente peca menos. Falar pouco, ele é bom porque te ajuda a refletir. As palavras que saem da sua boca não saem palavras qualquer, né? Saem palavras objetivas, saem palavras que são assertivas, que são direcionadas. É como Jesus, em cada palavra que ele falava, tinha uma direção, tinha um propósito, não era uma palavra qualquer, né? Tinha um objetivo claro. Que possamos ser assim com nossas palavras, que ela tenha um objetivo claro, que cada palavra que sair da nossa boca possa ser direcionada, ela possa ser teleguiada, sabe? E o segundo princípio, falar pouco, fale devagar, né? Diz um provérbio que assim, já viu um homem precipitado no falar? Há mais esperança no tolo do que nele. Porque o homem que fala rápido, que é precipitado, não pensa, ele não consegue raciocinar antes de falar, ele não pensa, ele não é prudente. Você com certeza conhece aquela pessoa que só joga informação, só joga a palavra. Se ele tá bem, ele joga a palavra boa, mas também se ele tiver mal, ele só joga palavra ruim, palavra negativa. Pois é, não sei essa pessoa, cara. Por favor, pense antes de falar. Reflita aquilo que sai da sua boca, né? Esse princípio, ele anda coligado, ele anda junto com o primeiro princípio, que é falar pouco. Até quando você fala devagar, por refletir, você acaba falando pouco. Essas palavras saem melhor. É incrível que esses princípios, eles te ajudam a comunicar melhor. Eles te ajudam a evitar problemas, te ajudam a evitar erro. E a sua vida se torna mais assertiva e muito melhor. E o terceiro princípio é sobre falar baixo. Cara, esse princípio é incrível. Porque as pessoas, elas acham que falar alto vai ter autoridade, vai ter a atenção de todos. Só que, irmão, ao ler a Bíblia, a gente vê que Jesus, ele juntava multidões por ter, além de autoridade, né? Ele falava com firmeza, mas falava de maneira mansa. Ele não era uma pessoa que gritava, que rasgava o verbo, mas ele é uma pessoa mansa, uma pessoa calma. Que possamos ser pessoas mansas e pessoas calmas, porque quando a gente torna calmo, a gente fala baixo, nossas palavras mudam, nosso temperamento muda. Pode fazer o teste, cara, diante de uma conversa difícil, diante de discussão, se você fala baixo, você tranquiliza aquela situação e a sua conversa se torna muito mais produtiva, se torna muito melhor. Então, que durante essa vida, a gente possa ter a sabedoria de falar pouco, devagar, baixo, sendo seletivo e assertivo com as nossas palavras. Que a nossa boca possa
possa ser um canal de bênção e não de maldição. Ela possa ser um canal que derrama alegria, derrama paz, derrama bondade às pessoas que estão ao nosso redor. E possamos parar de criar problemas e parar de fechar portas por causa da boca. Possamos ser pessoas que estão desenroladas, que são solucionadores, que resolvem problemas através da nossa boca. Pessoas que as ideias, pessoas que abençoam, pessoas que fazem diferença através da nossa língua. Porque ela tem o poder disso. Deixa teu like, irmão, comenta aí o que você achou, já compartilha esse vídeo e mais pessoas possam entender a importância, né, e o cuidado que devemos ter com a língua, sobre esses princípios que você aprendeu aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima e valeu!